Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, como vocês já perceberam, né? A gente vai ter um tempinho um pouco menor, né? Luísa, prazer para quem ainda não me conheceu até agora, mas uma honra estar aqui. Agradeço em primeiro lugar a todos e principalmente a essa oportunidade que o Instituto Transfer tem colocado para mim de estar aqui hoje. Luísa sou eu. Eu sou bióloga por formação. Hoje eu não atuo nessa área de licenciatura de forma direta, somente de forma indireta com instituições, porque eu sou gestora de projetos também. Sou uma pessoa um pouquinho múltipla, porque para além disso eu sou CEO da Pantos Ventures e eu tenho uma franquia de uma plataforma de permutas multilaterais, que é a Trox, a franquia mais segura do Brasil. Bom, entre outros aí, não vou me estender muito nessa parte, porque a gente está com o tempinho um pouquinho contado aqui hoje, né? Bom, então, o nosso tema vai ser sobre economia circular, o terceiro setor girando a roda da mudança. A minha proposta aqui, para além de fazer uma reflexão um pouco mais detalhada sobre dados técnicos do assunto que já foi trazido agora anteriormente pelo Kleber, é trazer um questionamento, uma reflexão sobre vocês aqui, terceiro setor, como é que vocês podem ser essa roda dessa mudança, como que vocês podem trazer essa mudança para esse formato linear se transformar em uma economia não linear, em uma economia que faça sentido para todos. E aí, trouxemos aqui, né, a principal pergunta, a charada de milhões. O quanto que a gente realmente precisa daquilo que a gente tem? O nosso modelo de economia hoje, que é o linear, que tanto se fala, vou explicar um pouquinho sobre, ele faz a gente virar consumista. Nós vivemos em um mundo muito globalizado e cada vez mais consumista. A gente acorda, toma o nosso cafezinho, geralmente passado aqui no Brasil, né? Não é em cápsula, geralmente é passado em um coador, mas o coador geralmente é descartável. Daí a gente olha o celular, vê um feed de notícias, de repente entra na Shopee, na Shein, coloca uma coisa ou outra que você lembra que está precisando na sua casa ali no carrinho de compras, vai trabalhar, volta, coloca a sua roupa, vai trabalhar e esse ciclo todos os dias. Você volta para casa, no outro dia a mesma coisa. Sempre esse ciclo. E esse dia a dia que eu estou citando para vocês é o dia a dia comum de nós todos aqui. E está tudo bem. A grande questão que a gente precisa pensar é o que a gente realmente precisa, o que realmente a gente consegue mudar e o que realmente eu posso fazer como pessoa física ou na minha instituição do terceiro setor ou na instituição que eu trabalho com fins lucrativos, que é o segundo setor. Essa é a discussão que a gente vai trazer aqui hoje. Hoje o que nós temos por aí é fast, né? É a rapidez, é a velocidade, é fast fashion, é fast food, é fast technology. Nós produzimos cada vez mais rápido, com uma vida útil cada vez menor. Todos os produtos que nós temos hoje em dia no mercado, de forma geral, são pensados com uma vida útil menor, com o mesmo fim, jogar fora. A gente devolve para o mundo, a gente tira do mundo e a gente devolve para o mundo, porque tudo é um ciclo. Afinal de contas, nada se cria, né? Tudo se transforma. E tudo se transforma em poluição do solo, poluição dos rios, poluição dos lagos e afins. Essa parte a gente já está um pouquinho cansado de saber, né? Então, eu trouxe alguns dados que, incrivelmente, alguns são parecidos com o que o Kleber trouxe. 106 bilhões de toneladas no mundo são sugados do planeta todos os anos. E desse número, apenas 6,9%, não dá nem 10%, apenas quase 7% vem de fontes recicláveis. De fato, fontes que fazem sentido para o planeta, realmente se transformando e não se criando. 62 milhões de toneladas de lixo eletrônico, isso em 2022, foram descartadas 62 milhões de toneladas. Eu não sei nem o que é isso, para ser sincera.
E a perspectiva é que daqui 4 anos, daqui a próxima eleição, daqui no próximo Mundial, na próxima Copa do Mundo, a perspectiva é que cheguem até 82 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Afinal de contas, é tudo fast. A gente quebra um celular, a gente não quer mais recuperar esse celular. A gente quer vender esse celular, no máximo vender esse celular para terceiros e comprar outro novinho, o celular do ano, um celular que promete que vai durar 5 anos. Quem que fica hoje em dia com o celular por 5 anos na mão? Oh, meu Deus! Trouxe um pouquinho sobre o Brasil também. Gente, eu estou passando um pouquinho mais rápido, só para eu chegar no ponto que eu acho que vale a pena aqui para nós, tá? 81 milhões de toneladas de resíduos sólidos, lixo de todos os tipos. Material hospitalar, lixo eletrônico, lixo de casa, lixo que é reciclável ou não, material sólido de forma geral. Dá cerca do que o Kleber falou, 1 quilo por pessoa que é descartado. É uma média. E disso, apenas 8% é reciclado. Isso é cerca de 8%. E o número mais absurdo que eu queria trazer aqui para a gente refletir, pelo menos mais absurdo para mim. Em 90 minutos, o que era para ser, né, a palestra de hoje, 1h30, em apenas 1h30, 50 pessoas gastam em 1h30 uma pegada de carbono que eu, Luísa, não vou gastar na minha vida inteira. Uma pessoa comum em 90 minutos não gasta o que essas 50 pessoas gastam em 90 minutos. E isso aqui, eu estou falando sobre bilionários. 71 bilionários são brasileiros. E só temos quase, né? 3.428 no mundo. Na última revista Forbes, o levantamento foi de 3.428 bilionários no mundo. Agora pense aí. Se essas pessoas, a cada 90 minutos, têm uma pegada de carbono superior a você na sua vida inteira, o que a gente pode fazer? O que a gente pode pensar? E, principalmente, não como indivíduo. Porque quando você pega esse tipo de dado aqui, o que você vai fazer como indivíduo, como pessoa física? Talvez nada. Mas se a gente se juntar aqui, se a gente pensar em conjunto sobre terceiro setor, influenciando para o segundo e primeiro setor e fazendo pressão, talvez a gente mude alguma coisa. Explicando um pouco sobre a economia linear, aqui bem rapidamente, que é basicamente o que eu falei. Extrair, produzir, consumir, descartar. Isso aqui, há séculos, é o que a gente usa de forma geral. Desde que a gente se entende por gente, esse é o modelo que a gente conhece para ter as coisas. E, enfim, para consumir as coisas. E essas coisas, sejam elas bens materiais, comida, tudo. A gente nunca pensa em, por exemplo, ao invés de extrair para produzir, para consumir, a gente não extrair, tirar daqui o extrair e reciclar. E eu falo que a gente não pensa, porque quando a gente pega as taxas, por exemplo, que o Kleber trouxe, que eu trouxe, que a gente percebe que não chega nem a 10% a reciclagem hoje em dia, e isso com a tecnologia que nós temos hoje, integrada com IA e tudo, e não chega a 10% de reciclagem, mais de 90% de tudo que a gente consome hoje em dia é extraído. Isso é um dado muito absurdo, isso é muito absurdo. Nós estamos num momento de tecnologia, século 21, gente, vamos sorrir para o mundo, IA. Mas e aí? Aonde que a gente vai parar? É bem o que o Kleber trouxe. O que a gente vai deixar e o que a gente vai ter daqui para frente? No final das contas, a gente sempre quer pagar o mais barato, claro, como pessoa física, e sempre vai ter alguém que vai pagar o preço. Às vezes seremos nós, às vezes não seremos nós. E esses dados que eu estou trazendo aqui, é importante enfatizar que muitos deles no sentido mundial, né? Porque aqui no Brasil, a gente ainda tem uma taxa significativa de reciclagem. Principalmente aqui em Brasília, a gente tem uma coleta seletiva que tem ficado cada vez melhor, tem sido cada vez mais explorada. Mas e no resto do mundo? Sempre vai ter alguém que paga. Seja por mão de obra de trabalho invisível, análogo à escravidão, passando fome, ou instabilidade alimentar.
Todo esse problema aqui, ele pode ser gerado por um consumo desenfreado e desinformado, principalmente. Quantos de vocês aqui, levanta a mão, por gentileza, quem que sabe aqui de onde que veio a calça que vocês estão usando hoje? De onde? Você que fez? E o tecido veio de onde? Isso. A gente não tem rastreabilidade. A gente não tem rastreabilidade, porque isso vai contra o consumismo fast, o consumismo rápido. Isso é diretamente desproporcional. Não tem como a gente rastrear de forma rápida. Quer dizer, até tem. Mas é para isso que vocês estão aqui, para vocês trazerem essa solução. Enfim, de forma geral, a gente não sabe a rastreabilidade dos produtos, a gente não sabe quem fez, não sabe como fez, não sabe se foi uma criança, não sabe se foi um adulto bem pago. A gente não sabe de onde veio, não sabe se foi tirado de garimpo ilegal, a gente não sabe. E é isso. O trabalho por trás, alguém vai pagar. Se não for a gente, em valor, ou em dinheiro, ou em tempo, é alguém em algum desses 3 momentos. Porque nos 3 precisa ser pago. Ui, eu voltei. Eu trouxe esse vídeo rapidinho para a gente continuar o nosso questionamento. Eu vou pedir para dar o play, por gentileza. Aí, produção. Produção. Opa, bom? Vamos dar o play? Gratidão. Oi? Cadê o vídeo? É um vídeo. Exatamente. Ela está falando que faz sentido para ela isso que eu estou falando, que a gente não sabe a rastreabilidade do produto, porque hoje a gente compra no polo de moda de Goiânia, né? Produtos que não são feitos em Goiânia. Às vezes a vizinha dela está costurando algo que algo que é feito no polo de modas de Goiânia. A gente não tem rastreabilidade dos produtos. E aí, já tá dando aqui? Eu trouxe esse outro vídeo para a gente trazer um outro questionamento. Pode dar o play aí, por favor. Inventaram de colocar água na garrafa cerejazinha. Aí como que eu vou reciclar isso daqui? Eu não tenho demanda para sair uma carga de 10 toneladas de cereja para voltar a ser a cor cereja. Se você não ofertar para o cliente cores, ele vai comprar verde, azul ou cristal, que é o que se vende. Esse é o cosmético, a linha cosmética, né? Eu tenho uma laranja, outra dessa outra cor, outra dessa outra cor, outra dessa outra cor. Então cada um é uma cor. Para mim poder ter uma demanda, eu teria que ter só dessa cor aqui, em torno de 6 toneladas para sair uma carga, para voltar a ser essa mesma cor. Quando eu misturo tudo, dá para preto. E para preto você não consegue fazer nada com a PET. Então hoje eles colocam o símbolozinho que é reciclável, mas não tem reciclador. A maioria delas tem isso aqui. É uma cola de silicone que eles colocam aqui para fechar. E aí, a empresa, para poder aproveitar essa parte aqui, muitas vezes tem que tirar toda essa parte aqui de cima, cortar. Por quê? O silicone, com qualquer material, ele é contaminante, né? Então, aí você perde. E aí, então, assim, são empresas que custo e benefício não paga, mas tem umas que são engajadas. E a gente consegue trabalhar com essas empresas mais engajadas que acabam pegando. Esse vídeo eu peguei no Instagram do Menos Um Lixo, Lixo. Eu não vou lembrar agora a recicladora, né, a cooperativa, mas lá na descrição tem. E foi um vídeo que eu achei muito interessante, porque quando a gente fala sobre o sistema linear, a gente pensa muito sobre reciclagem, e aí esse é um formato de a gente fazer um sistema circular? Não. Não necessariamente a reciclagem é a solução, como a gente viu aqui em dados. A reciclagem não tem sido solução. Apesar de a gente ter ambientes, né, indústrias e empresas trazendo soluções, Grupo Boticário, eu trouxe uns exemplos aqui, depois a gente dá uma olhada, trazendo soluções em que você devolve aquela embalagem, você ganha desconto ou ganha outro produto e afins,
Gente, vamos ser sinceros aqui. Quando foi a última vez que você saiu de casa, vocês aí, mulheradas, homens, se não foi no mercado comprando lá no mercado o creme, quando que você saiu de casa para ir na Natura comprar um creme? No Boticário. Porque eu falo por mim. Eu peço pela internet. Alguém aqui ainda vai na loja todo mês tirar um tempinho para ir na loja comprar? Porque assim, poucas pessoas fazem isso. Tem, porque tem loja física, senão não teria. Mas assim... Sim. Mas esse é o meu ponto. Se a gente vai, hoje em dia, a cada 3 meses, por que a gente vai... Qual a lógica da gente como consumidor, pessoa física... Qual que é a lógica de nós, como pessoa física, levar lá a embalagem na coleta da O Boticário? A gente não faz isso. Eu falo por mim, eu não faço isso. Mas mesmo que você faça pelo desconto, meu ponto é, você... Sabe pessoa física? Uma pessoa física? Exato. E essa é a minha proposta aqui. Eu não quero que a gente deixe de fazer a nossa parte. A minha proposta é trazer como que vocês, terceiro setor, podem atuar. E um exemplo, a gente precisa de ideias inovadoras, ideias disruptivas, entendeu? O que está em alta agora é startup. O que está em alta agora é a COP 2030, entendeu? Então, a gente, como terceiro setor, a gente precisa pensar. E se eu fizer uma parceria com a Natura e colocar uma coleta, um ambiente de coleta dentro de cada condomínio que exista pelo menos um prédio de 3 andares. E se eu fizer isso? Quanto que eu não vou conseguir arrecadar? E isso pode virar um retorno para a instituição de vocês. É uma ideia, é uma oportunidade que eu pensei. Vocês ficam abertos para pensarem em outras, entendeu? A minha proposta aqui não é fazer a gente deixar de pensar como indivíduo, mas é pensar como terceiro setor, o que eu posso utilizar e explorar nesse oceano azul, como o Kleber falou, na minha instituição, para gerar renda, inclusive, para a própria instituição. A instituição precisa se pagar. A instituição é um CNPJ, a instituição é uma empresa que não tem fins lucrativos, mas precisa se pagar. E isso, a reciclagem, o repensar, o reutilizar, isso pode ser uma das soluções para que a sua instituição se pague. Pode falar. Exatamente. Levar. Gente, ela está falando aqui que é muito bom saber que existem essas propostas nas empresas de retornar. É porque hoje existe legislação aqui no Brasil vigente, obrigando a empresa e a indústria a repensar o projeto do produto desde sua fabricação até o seu retorno, o seu descarte, essa forma circular. Então, é muito bom a gente disseminar, porque, por exemplo, igual você viu no vídeo, geralmente essas embalagens são coloridas e elas não vão ser recicladas. A única empresa que consegue, de fato, reciclar e reutilizar essas embalagens é a própria indústria. Por exemplo, no caso da Natura, é a própria Natura, porque ela vai fazer outras embalagens amarelas, ela vai fazer outras embalagens cerejinha, entendeu? Exato. Agora, olha só, para pensar, uma coisa que eu fiquei martelando na minha cabeça quando eu descobri. Aquelas garrafinhas que a gente vê hoje em dia, que a gente passa raiva, a gente compra a garrafinha de água, que é molenga, aquela coisa mole, que eu passo raiva. Eu odeio, desculpa gente, mas eu odeio comprar aquelas garrafinhas porque eu passo raiva.
Você realmente vai usar uma vez e vai jogar fora essa garrafinha. Ela é reciclável. Agora, foi uma boa ideia diminuir o plástico da garrafinha? Talvez não. Porque aí quando vai para o catador, ele tem que catar 3, 10 vezes mais garrafinhas para conseguir uma renda digna, porque essa garrafinha está muito leve hoje em dia. Então, às vezes, alguns produtos que foram pensados nessa forma linear, mesmo contendo menos matéria-prima, talvez não faça tanto sentido. Exatamente, exatamente. Exatamente. Aqui tem alguns R's, eu vou disponibilizar, gente, no grupo esse material. O grupo vai ficar aberto durante 12 meses para todo mundo que está aqui, para a gente discutir, debater, trazer ideias e soluções inovadoras. E aí vocês dão uma olhadinha com um pouco mais de calma, eu vou dar uma corrida, tá bom? Porque eu quero chegar nesse ponto aqui que a gente está conversando, que a partir do projetar o design do produto, você precisa pensar como um ciclo, como uma cadeia que vai voltar. Não adianta fazer como tem hoje, várias marcas e empresas que fazem lá o shampoo e você tem que destacar o plásticozinho que vem com a logo e tudo, você tem que destacar para que seja reciclável. Não adianta você fazer isso, aquele plástico não vai ser reciclável. A embalagem, ok, pode ser que seja, mas o plástico não vai. Então, a gente precisa projetar e, desde o início, pensar sobre como fazer. E aqui que eu trago o terceiro setor. Quantos de vocês aqui participam de instituição, tem uma instituição, ONG, ONG, cooperativa, qualquer coisa do tipo? Certo. Vocês, quem que é da área de educação aqui? Sei lá. 3, área de artes, artesanato... áreas de tecnologia, comunicação, mais ou menos. Percebam o tanto de instituição, o tanto de ideias, o tanto de inovações que a gente pode trazer só dessa discussão aqui. A partir do momento que a gente precisa projetar algo e que desde o início vai fazer parte de um ciclo e sempre voltar para esse ciclo, o que impede você, como instituição, de criar um projeto em parceria com uma empresa? Você que é instituição de ensino, fazer um projeto com uma empresa para estagiário projetar uma embalagem sustentável. E vocês ainda conseguirem tirar alguma renda disso. Porque esse tipo de projeto, a gente consegue fazer a captação. Tanto que os institutos federais, exemplo aqui falando de TICs, os institutos federais, eles têm inúmeros projetos com inúmeros bolsistas que participam desse tipo de pesquisa. Isso é pesquisa, isso é inovação. Pode falar. Boa pergunta. A pergunta dela é ter a grande questão de milhões para as instituições. Ter a ideia e vender essa ideia, ou ter essa ideia e executar em parceria? Eu, Luísa, sou a favor da execução em parceria, por ambos ganharem, e não só financeiramente falando, mas principalmente portfólio. Mas vender também não é descartável. Vender, como eu falei, toda instituição precisa se pagar. E a partir do momento que tem uma empresa que gostou da sua ideia e quer comprar, não tem motivo para você não vender. Inclusive, você pode fazer parceria nesse sentido de venda também. Colocar a iniciativa a logo da sua instituição. É um exemplo. Mas, se você for... Você falou que era na área de educação também? Porque, por exemplo, se você for fazer essas estratégias de parcerias, e se tiver, né, no seu caso, ou depois a gente pode conversar, como eu falei, o grupo vai ficar 12 meses lá, tá? Mas, um exemplo, vamos supor que na sua área de educação da sua instituição, seja para o ensino fundamental 2, né, o ensino médio, pegar essas crianças aí, e dar uma oportunidade de ideias disruptivas, onde elas vão receber bolsa para aprender a pesquisar sobre isso. Ideias sobre, e essa embalagem aqui dos ovos de Páscoa? Pode ser algo
pontual, não precisa ser algo para o ano inteiro, mas enfim, uma ideia. E essas embalagens de ovos de Páscoa, o que a gente pode fazer? Cara, estudante, eu vou falar para vocês, é uma galera criativa. Então, essa área da educação, para esse ciclo aqui, é ótimo. Deixa eu ir indo, né? Senão eu me empolgo aqui, eu gosto de conversar bastante. Mas, enfim, a ideia do ciclo é a gente projetar, produzir, usar, recuperar, regenerar, se for o caso. Se for para descarte, a gente regenerar. E aí, sim, voltar a projetar para produzir. Diferente de um sistema linear, esse sistema ele é um ciclo. A ideia é que o objeto, o resíduo, ele fique o máximo de tempo possível em atuação. Não precisa ser na mesma atuação que ele foi projetado para isso. Você pode projetar a embalagem do ovo de Páscoa para virar uma embalagem de Natal no final do ano, não sei. Sabe? Não precisa ser para a mesma coisa. Mas a ideia do ciclo é que continue a ser utilizado antes de virar descarte, antes de precisar reciclar. Bom, eu vou falar um pouco mais para frente da SENAC e... eu não posso ficar aqui, é porque... Visualização, pode falar. Eu adoro pegar móveis que não foi descartado para refazer, fazer lixos. A gente sempre busca estar aproveitando. Aham. Eu gosto de um pedaço de madeira aqui, até então foi descartado. Eu olhar e ver que ele estava... Sim. Eu lá quero dar uma coisa. Ela está falando que ela adora pegar móveis para refazer, reprojetar, móveis que ela acha pela rua. E eu adoro isso também, que eu amo artesanato, né? Por isso que eu estou aqui no Transferência Mercado da Cultura. Mas, cara, isso é muito legal. E aí eu te pergunto, você ensina? Você pega, você filma? Constrói isso, posta. Traz isso para o mundo, mulher. Traz isso para o mundo cíclico. Aham. Cara, isso é muito legal. Eu gosto muito também de fazer isso. Eu fico inventando umas ideias mirabolantes, assim, lá em casa também. E, enfim, o importante é passar para frente, porque tudo isso é experiência. O importante é que, como terceiro setor, é fazer outras pessoas crescerem também, outras pessoas pensarem sobre isso também, porque o natural é a gente sempre pensar naquela linearidade. Se a gente pensa sobre isso, a gente pode aumentar a quantidade de pessoas que pensam sobre isso. Ótimo. Bom, a transição ela é coletiva, a gente tem que pensar de forma coletiva, como eu estou enfatizando aqui. Não que o seu movimento como pessoa física não faça diferença, sabe? Faz diferença. Mas, se a gente pode ir além da pessoa física e atuar no crescimento de outras pessoas para pensar nesse sentido, é muito melhor, é muito mais abrangente. A economia circular ela precisa de uma integração geral entre governo, empresas, academia, consumidores, sociedade civil e cooperativas de todos os sentidos. Eu coloquei a cooperativa aqui porque fortemente cooperativas está associada sempre à reciclagem. Mas a economia circular ela não consegue se manter e se refazer e continuar só pela ideia bonita de uma ou duas pessoas. Precisa de toda uma pressão, principalmente dos consumidores. E para haver pressão dos consumidores, entra uma outra ideia que eu tenho sobre o terceiro setor. O terceiro setor, ele adentra lugares e ambientes que nem as empresas e nem o governo conseguiria. A gente que trabalha com sabe. E aqui que o terceiro setor pode ensinar, pode mostrar. Se na sua instituição, exemplo de instituições que têm espaço físico, se na sua instituição você coloca lá, sei lá, uma coleta seletiva, mas que ela não vai ser necessariamente coletada pelo Estado, pelo governo, você fez uma parceria com uma empresa que vai fazer essa coleta e vai trazer retorno para você dentro da sua própria instituição, sei lá, coleta garrafas plásticas lá e te devolve pratinho descartável, não sei, para os eventos que você vai fazer. Um exemplo. A partir do momento que você faz isso dentro da sua casa, que é seu instituto, outras pessoas vão ver, outras pessoas vão aprender, outras pessoas vão querer multiplicar e vão querer passar para frente. É uma outra ideia de uma outra possibilidade.
o que nós precisamos aqui hoje é pensar em momentos, em situações que a gente possa trazer o terceiro setor como que eu posso fazer isso? Será que eu tenho que pensar só em reciclagem? Ou será que eu não posso pensar, por exemplo, na área da educação, em fazer um modelo de startup? Ou se a minha instituição não pode ser uma instituição guarda-chuva para fazer uma incubadora de startups? E aí? Vai que dessa ideia, dessa incubadora de guarda-chuvas, dessa incubadora de startups, não sai uma ideia aí que vai mudar a nossa forma como sociedade de fazer lixo e de produzir consumo. Bom, como eu falei, precisa ser feito em rede, né, entre o poder público, as empresas e o terceiro setor. O poder público, né, trazendo a regulação, leis, incentivando estruturas de política públicas, e, enfim, as empresas, de forma geral, trazendo benefícios para ambos os casos, porque aqui quem tiver empresa sabe do que eu estou falando, é um ótimo marketing, né, para a empresa. Diga-se de passagem Natura aí, que é disparado aqui no Brasil. Mas as empresas trazendo essa cultura, trazendo esse investimento e tendo esse retorno próprio, ajuda a virar ciclo. Para só aí, talvez nós, como consumidores finais, repensarmos na estrutura toda por trás. E o terceiro setor, ele vem para tudo no final das contas. Vem para mobilizar, para conectar, para formalizar. Igual eu estou falando, a gente não precisa pensar no terceiro setor somente no formato de distribuição de marmita. Não que isso não seja necessário, isso é muito importante. Mas por que não distribuir marmitas fazendo uma parceria com empresas por meio de um edital e fomentado pelo poder público, trazendo essas empresas que trabalham com comida para a doação? Sei lá, pega Fausto Emanuel aí, faz uma parceria com eles, joga lá uma emenda parlamentar para fazer a coleta, porque tudo, né, querendo ou não, você precisa de um carro para ir lá coletar os alimentos, e, enfim, para fazer também a rede de apoio, ter uma estruturação para fazer essas marmitas e entregar, por exemplo, precisa de dinheiro. E é nisso que eu falo, que o terceiro setor, ele vem para conectar tudo. O terceiro setor, ele serve para isso. É para isso que ele vem sendo criado e vem se fortalecendo a cada dia mais, aqui no Brasil, principalmente. Porque aonde o poder público não chega e aonde as empresas não entram porque não é viável, o terceiro setor entra. O terceiro setor chega. O terceiro setor conecta. Enfim, trouxe aqui os pilares, né, de pessoas, inovação, tecnologia e regulamentação. Tudo isso são pilares para a transição entre uma economia linear e uma economia circular. Para a gente deixar de pensar de um jeito e começar a pensar no outro, na minha opinião, o terceiro setor que vai fazer isso, mas a gente vai precisar de pessoas, obviamente, e principalmente inovação. A gente precisa parar de pensar sobre economia circular como sinônimo de reciclagem. A gente precisa pensar em formas de alimentação, em formas de produzir algo que já foi extraído de forma diferente. A gente precisa pensar sobre que tipo de legislação se faz necessário para a gente conseguir manter esse ciclo sempre ativo. E, enfim, a gente sempre vai precisar de tecnologias. Afinal de contas, elas estão aí para isso. A gente precisa explorar elas, né? Como o palestrante ontem, o Paulo, falou lindamente sobre IA. Cara, hoje em dia, não é viável eu, como gestora de projetos, não ter uma IA paga. Eu não tenho condições de pagar um funcionário CLT. Não tenho. Mas a partir do momento que eu já tenho um prompt pronto de toda a gestão do meu projeto e passo para um terceirizado, olha como isso, além de fazer eu ajudar outra pessoa a crescer, estou ajudando o terceiro setor na gestão projetos e consigo pegar mais de um projeto por mês, coisa que realmente antes era impossível. Então, a tecnologia, ela se faz necessária, ela não é um bicho de 7 cabeças, apesar do seu descarte me ferir muito como bióloga, como a gente falou anteriormente, são toneladas anualmente descartadas.
E aí vai fiação, ouro, prata, tudo quanto é tipo de mineral para o solo. Mas a tecnologia é necessária. A tecnologia, ela faz muito sentido e ela ajuda muita gente. Regulamentação. Como regulamentação, eu trouxe o exemplo do ENEC, desculpa. Vocês ouviram falar do ENEC? Ultimamente? Não? Não? É o Plano Nacional de Economia Circular. Ele foi do ano passado, 2025, e tem esse projeto, ele vai ser aplicado, né? A ideia é que seja um plano a ser seguido, né? Um plano mesmo, até 2034. Isso é o poder público fazendo minimamente a sua parte, trazendo para nós, como terceiro setor, mais autonomia. Porque, por exemplo, eles trazem aqui o estímulo a parcerias, igual eu falei anteriormente, parcerias com a empresa, integração com a cadeia produtiva, abrindo espaço para os novos contratos, cofinanciamento e investidores de impacto. Tudo isso no Plano Nacional de Economia Circular. Saiu no ano passado. E observem que nós estamos aqui num encontro de terceiro setor, de pessoas que estimulam a arte e o artesanato, e a gente sabe que quem mexe com arte e artesanato é puxado, né? Quem aqui é da arte e artesanato de forma geral, pessoa física ou jurídica? Eu sou artesã. Cara, só a gente sabe. Pode falar, só a gente sabe. É luta. Mas esse plano, por exemplo, pode nos ajudar. A gente sai na frente a partir do momento que a gente tem o conhecimento que o poder público nos deu um plano para seguir até 2034. Se a gente aparece com uma solução embasada no ENAC, qual que é o parlamentar que vai te negar uma emenda? Para você, pessoa física, com certeza, mas assim, para a instituição de forma geral. Esse é um plano. É um plano. Saiu, quase 10 anos aí. É um plano para ser seguido na economia linear. Esse plano vem com a idealização, como é que fala? Dizendo que é a economia linear, como que ela pode ser feita no Brasil, qual a legislação vigente que a gente pode utilizar para se embasar, e traz o estímulo, não traz de forma direta, mas traz o estímulo para emendas parlamentares. Por isso que eu estou falando que se a gente faz projetos baseado no que o governo nos dá, não tem como ser negado, porque o governo está nos amparando, como terceiro setor nesse sentido. Pode falar. Fez uma prótese, né? Nossa, gente, agora que você falou, eu estava aqui, como que eu ia me esquecer da Coca-Cola? Gente, a Coca-Cola é outra empresa, desculpa, né? Eu sou, como é que fala? Eu não posso falar muito, porque eu amo uma coquinha gelada, mas assim, a Coca-Cola é realmente pioneira nesse sentido de reciclagem. E hoje em dia, gente, sinceramente, eu quase não vejo mais a retornável na casa da gente. Até eu. Foi sim. Eu só acho. Talvez porque aquela propaganda nossa que passou, tinha rato, que não sei o que, xixi, não sei o que. Eu acho que foi por isso que quebrou o ciclo. Sim. Talvez. Sim. E assim, é o ponto que eu estava falando, né? A gente, como terceiro setor, tem que fazer essa mudança, porque as empresas elas só vão mudar quando tiver retorno. Para pensar nisso que você falou. A Coca-Cola era muito forte a propaganda da garrafa reutilizável. Todo mundo tinha em casa a garrafa reutilizada da Coca-Cola. E eu falo isso quando eu era criança, tinha. Em todo lugar que eu ia era retornável. Mas assim, veja bem como que o consumo é o que vai moldar a empresa. E os consumidores vão ser moldados pelo terceiro setor. Por quê? A Coca-Cola ela não vai continuar dando palco para algo que não está dando retorno. Enquanto estava dando retorno, ter uma garrafa retornável como a propaganda principal na novela das 9, estava lá.
Hoje em dia não está mais, porque não tem retorno, o consumidor não quer. E se o consumidor não quer, é porque ele não conhece. E quem vai fazer conhecer somos nós, terceiro setor. Porque é o que eu falei, tem lugares que o governo, né, não chega, e tem lugares que as empresas não vão, porque não faz sentido. Exatamente, a questão da energia que ela está falando, né, que sempre tem um retorno financeiro. E esse é o ponto. Esse é o ponto que, como terceiro setor, a gente precisa ajudar o consumidor a conhecer. Então, por exemplo, esse Menos um Lixo, que é o Instagram que eu citei, é uma instituição que eu conheço online. E ela traz conhecimento. Então, de repente, você não tem um instituto, pode fazer por meio de uma rede social. É uma outra ideia disruptiva que dá para pensar sobre. Pode falar. Cara, toda a pergunta dele, gente, a Coca-Cola dizendo ele é o líquido mais consumido, o produto mais consumido no mundo. Faz sentido, inclusive. Mas, assim, latinhas, de forma geral, elas são, o alumínio é o material mais reciclado e reciclável no mundo, de todos os que a gente pode imaginar, por motivos de, em primeiro lugar, o financiamento que tem por trás. Tem retorno financeiro, é o que eu estou falando. Nós, consumidores, e as empresas, é um diretamente ligado ao outro. O consumidor, ele vai jogar a latinha de alumínio no reciclável. Lá na coleta seletiva, vão fazer a seleção e vai para a empresa que vai reciclar. E essa empresa que vai reciclar é a mesma empresa que recicla o plástico, que recicla o papel. Mas qual que é o valor do papel reciclado? Não vende. A taxa para o próprio catador, por exemplo, não vale a pena. Entendeu? Papelão agora que eu tenho visto papelão assim sendo mais procurado, sabe? Mas até então, papelão, plástico bem mais ou menos, vidro é legal, mas vidro é muito complicado, então financeiramente não é viável. Enfim, são taxas de reciclagem. A empresa que faz reciclagem precisa lucrar. E para ela lucrar, os materiais precisam vir recicláveis, que foi o vídeo que eu mostrei. Pode falar. É contínuo, seleções contínuas? BNDES tem muito edital bom, gente. Quem precisar, eu sou gestora de projetos, viu? Quem precisar, eu tenho a Rota do Fomento, que é um filtro de editais, aquelas. Exatamente. Gente, sim, eu estou falando aqui também no primeiro setor, né, que é parlamentares, enfim, mas não necessariamente tem que ser isso, né? Às vezes pode ser outros tipos de editais de fomento. E aí eu vou fazer um merchan aqui, igual eu estou fazendo, porque no final das contas, na primeira edição do Transferência Mercado da Cultura, eu estava aí, no lugar de vocês, comunicando daí para cá, e hoje eu estou aqui. Por que eu estou falando isso? Por causa da oportunidade. Às vezes a gente está aqui e não está abraçando a oportunidade. Mas olha só, eu abracei e eu estou aqui, fazendo o quê? Propondo mudanças. E eu fiz isso como? Ficando lá no pé do Hélio. Fui lá para o pé do Hélio, fiquei caçando, fiquei movimentando. Então, façam isso. Hoje a gente fez uma palestra mais corrida e está fazendo para isso. Para a gente ter esse momento de network, para a gente trocar, não só aqui como palestra, mas para a gente realmente trocar figurinhas e se conhecer todo mundo. Aqui são alguns exemplos, tá? Depois vocês veem com mais calma, de empresas e suas aplicações, o que elas fazem. O terceiro setor, como articular, que eu tenho trago até então, principalmente, aí é minha opinião, né, gente? Mas principalmente como mobilização, educação e inclusão. O terceiro setor, ele vai sempre chegar onde a gente nunca vai imaginar. Eu vou ter que correr bastante. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe também, depois vocês dão uma olhada com calma.
E aí, modelos de negócios em alta. O terceiro setor, ele tem um privilégio, que igual o colega falou, e igual foi sua pergunta, de por que é uma instituição que não tem fins lucrativos? Significa que eu não posso gerar renda? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pode ter fins lucrativos. Mas a partir do momento que você pega uma ideia que foi completamente fora da casinha de um aluno seu e propõe a ele a chegar em uma empresa, junto com ele, mostrar para essa empresa que se ela fizer isso, isso traz retorno, e isso traz retorno para a própria instituição, imagine aí como é que você não cresce. E existem instituições aí milionárias, no sentido não de fins lucrativos, mas de abrangência, aquela do SBT, né, das pessoas com deficiência, eu esqueci agora a ACD. Enfim, existem, Criança Esperança também, outro exemplo. Existem instituições gigantes que a gente conhece e não significa que são instituições que têm fins lucrativos. Eu trouxe aqui um pouco também sobre o artesanato, né? Porque no final das contas a gente está no transferência, mercado da cultura, mas existem várias opções, assim, que eu nem consigo. Eu tinha pensado em tantas ideias para trazer, e quando chega aqui a gente vai discutindo e vai indo para outros patamares. Mas, assim, a gente, como instituições voltadas para a arte, para o artesanato, é o que eu prego e é o que eu falo. Gente, a arte, o artesanato, eu estou fazendo uma pós-graduação em arte-terapia. Arte-terapia, cara. Sabe? Sabe o que significa isso? Você sabe o que significa a arte, o artesanato, trazer dignidade humana, trazer renda para, sei lá, mães atípicas, que não têm tempo, não têm condições de trabalhar, para pessoas com transtorno bipolar, por exemplo, que não conseguem se manter num emprego por mais, estourando, veja lá, um ano, nunca vai conseguir mais do que isso, uma pessoa, não todas, mas assim, um exemplo, as pessoas com certos transtornos, e ela tem a arte, o artesanato dela para vender, fazer renda passiva, direta ou indireta. Pode ser concurso, pode ser vendendo a própria arte, o próprio artesanato, sabe? Fazendo troca, fazendo permuta. Às vezes o ciclo não precisa ser fechado no dinheiro. Não que eu seja contra o capitalismo, ao contrário, eu acho interessante o que ele nos traz em alguns aspectos. Mas por que não a gente não pensar na permuta? Numa forma de troca, de trazer outros tipos de materiais como valor agregado. E nós que somos das áreas das artes e dos artesanatos, a gente precisa mostrar isso para todo indivíduo que faz arte e artesanato, que preço é preço, valor é o que a gente produz. A gente não vende as coisas com preço. Eu não vendo o meu bordado com preço. Eu não vendo os meus quadros. Meus quadros eu tenho uns 3 ou 4 quadros parados lá em casa que eu não vou vender a preço de banana. Só eu sei o tempo que eu passei naquilo ali e o sentimento que eu botei naquilo. Não vou vender a preço de custo. Eu vou vender com valor. E nem que seja com valor, trocando por outros materiais ou mão de obra. Trocando por valor de outra pessoa. Não tem problema. Isso fecha um ciclo muito importante. Ela está falando da experiência, faz crochê, né?
que ela faz crochê e como isso ajudou ela no crescimento pessoal, espiritual e emocional de momentos difíceis que ela passou aí na vida. E isso não é único, isso não é uma pessoa única, isso é muita gente, inclusive eu também, mas a gente conversa mais depois no WhatsApp. Pode falar. Eu, como gestora, sou gestora de alguns projetos da Secretaria do Trabalho. E, na época, acho que 1 ano, 2 atrás, eu pedi para que colocasse o artesanato, né? O crochê, dentro de um dos cursos que estava lendo ali, principalmente no quadro-cabloco, que são cursos, né, que giram todas as RAs. E aí, olha o que eu descobri. Posso mostrar? Olha aqui. Essa menina, ela tem problema nas mãos e ela tem problema psicológico também. Ela tem um problema psicológico. Mas ela conseguiu, gente, fazer essa coisa. Gente, ela está mostrando aqui um projeto que ela colocou, se esforçou para estar junto, colocando projetos de arte, artesanato, de crochê no Qualifica Móvel, e uma pessoa com deficiência que tem necessidades específicas na mão, conseguiu fazer uma, inclusive linda a bolsa dela, eu achei, nossa, muito, muito bonita, diferenciada. E, gente, eu vou trazer uma proposta, vou pedir licença aqui para a galera, a equipe da produção, e eles vão ter que dar. Nós somos todos muito artistas aqui. Eu trouxe hoje algumas bolsas para mostrar para vocês. E amanhã vocês vão trazer a arte, o artesanato de vocês, um cartão, um flyer, um folder, porque isso aqui precisa trazer conexão. Como eu falei na última transferência Mercado da Cultura, eu estava aí. Mas eu fui lá, fiz networking, fiz conexão. E hoje eu estou aqui ajudando vocês a crescer. E a minha ajuda vai ser, nem que vocês escrevam à mão em um pedaço de papel o número de telefone de vocês, o nome e o que vocês fazem. Façam isso e tragam amanhã, que é o 3º dia. Mostrem o artesanato de vocês. Tragam um cartão, tragam nem que seja igual eu estou falando, escrito à mão. E saem entregando um por um aqui. Porque, no final das contas, quando a gente sair aqui, eu não vou lembrar que você é um artista. Eu não vou lembrar que você ali é uma gestão de redes sociais. Mas se eu tiver com algo palpável, talvez eu me lembre de conectar com você, talvez eu te chame, te ligue, porque eu preciso, não agora, mas daqui 3 meses, não sei. Então, vamos fazer essa conexão, vamos trabalhar isso amanhã. Cada um traz, quem for artista, traz sua arte artesanato, quem for representante, traz a representação da arte com artesanato. E quem for instituição, traga o cartão, o flyer, a explicação, o que é a instituição. Vamos movimentar esse grupo. Aqui é transferência. Aqui é transferência. Transferência é de um lado para o outro. Transferência não é só eu jogar aqui um monte de informações para vocês. Pelo menos foi isso que o Hélio tinha me explicado até então. Enfim, eu até me empolguei, mas aí perguntas a gente já foi conversando também, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, eu vou deixar esse aqui depois vocês dão uma olhada, é de onde eu tirei todas as informações, referências, enfim. Vou deixar meu contato, quem quiser pegar, já clica aí, vai para o meu cartão virtual. Esse cartão virtual, a gente está tendo agora, de forma híbrida, um outro projeto, que eu vou ensinar como é que faz, de forma gratuita, esse cartão virtual, que vocês já poderiam estar fazendo hoje no network de vocês. Essas aulas, elas estão sendo na segunda e quinta à noite, de forma online, e quarta-feira de forma presencial. Quem tiver interesse, fala comigo que eu vou passar o contato da Alice para a gente falar sobre a inscrição nesse outro projeto. E outros projetos vêm por aí. A gente vai ter a 3ª edição do Transferência Mercado da Cultura. Muito em breve a gente vai ter um samba do pagode louco com o Instituto de escola de samba. A gente tem instituição de escola de samba. Vocês estão achando que isso aqui é só conteúdo? Nós tem farra também, meu filho. Então, entre em contato, me sigam nas redes sociais, porque a gente tem muito projeto bacana com o Instituto Transfer e com todos os outros institutos aqui que quiserem. E quem quiser ajuda, fala comigo.
o grupo vai estar aberto durante 12 meses para a gente sempre explorar as oportunidades que a gente criou aqui hoje. Tá bom? É isso, gente. Obrigada.